Iniciar a gravação. Olá, investidor. Bitcoin tem alta tímida e fecha acima dos 76.500. Altcoins reagem, começa um movimento de possível alta. Bitcoin supera os valores do ouro. Foi eleito o governo mais pró-cripto da história do planeta. A melhor análise de criptoativos e as notícias mais relevantes do universo cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Olá, amigos. Vamos começar o dia de hoje analisando essa matéria, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que todos os amigos já fossem se inscrevendo em nosso canal, já ativassem o sininho, já comentassem, tá? Hoje a gente vai começar falando dessa notícia aqui do ETF de BlackRock, tá? Os ETFs, essa matéria aqui nada mais quer dizer do que os ETFs de Bitcoin já superam os ETFs de ouros. ETFs esses emitidos pela BlackRock, né? Para quem não sabe, primeiramente eu vou explicar o que são ETFs e depois o que é a BlackRock de fato. ETFs são abreviações. ETF, né? A palavra ETF nada mais é do que uma abreviação do nome Exchange Traded Fund. São fundos negociados em bolsa. Esses fundos captam recursos de seus investidores e aplicam no ativo referência, né? Para esse caso, o próprio Bitcoin. Ah, MacV, mas por que os investidores optam por investir em ETFs e não diretamente nos ativos, né? Ou no Bitcoin? Isso tem várias explicações, mas a mais plausível, a mais popular, né, é porque existem diversos tipos de ativo, diversas formas e diversas normas de se investir, e essas normas têm que ser seguidas para determinados ativos, né? Quando você opta por um ETF, você opta também pela desburocratização do investimento, afinal você não está só investindo diretamente no ativo, então isso faz com que ativos exclusivos ou ativos de risco possam ser operados por qualquer investidor, né? E sobre a supervisão de um órgão regulamentador, né? De um órgão competente, na verdade, né? No caso das ETFs norte-americanas, seriam a SEC, que nada mais é do que a CVM brasileira, né? Comissão de Valores Mobiliários norte-americana. Para quem não lembra, mas há alguns anos atrás, operar em cripto era visto como algo arriscado. O próprio CEO da BlackRock, o Larry Fink, era contra investimento em Bitcoin. E a abertura das ETFs em Bitcoin, e a abertura dessas ETFs para Bitcoin foi o que possibilitou a entrada de grandes fundos no mercado e, consequentemente, a entrada de uma maior liquidez pro mercado cripto, né? Já sobre a BlackRock, ela nada mais é do que o maior fundo de investimentos do planeta. Ela tem ativos sob custódia na casa dos 10 trilhões de dólares, né? Para vocês terem uma ideia, o PIB do planeta está na casa de 100 trilhões, ou seja, BlackRock ela tem em custódia 10% do PIB do planeta, de todos os serviços e bens produzidos no planeta por cada lojinha lá no interior do Mato Grosso, para cada fábrica no Cazaquistão. Tudo isso compõe em torno de 100 trilhões de dólares e a BlackRock tem sob custódia 10 trilhões. Aí a gente já vê o potencial e o poder financeiro que esse fundo tem, né? Vamos analisar a matéria, né? A matéria fala disso, eu já falei, mas o mais interessante é esse gráfico, tá? Quando a gente analisa esse gráfico, aqui a gente vê que em branco tá o iShares Gold, né? Que nada mais é do que o ETF da própria BlackRock em ouro. Em azulzinho aqui tá o iShare do Bitcoin, né? Então a gente vê que o ouro sempre se manteve aqui acima dos 25 bilhões de dólares, né? A ETF. E o Bitcoin desde janeiro, né, acho que janeiro de 24, desculpa, ele vem subindo, né? A gente vê que o ouro fica praticamente estável e já não. A ETF de Bitcoin ela vem subindo até que agora ela rompe aqui na casa dos 33 bilhões, ela acaba rompendo o valor ativo do ouro, né? E é por isso que a matéria fala que o ETF de Bitcoin ultrapassou o valor de ETF de ouro. Não necessariamente o do ouro, né, o que é cotado em mercado, mas quando a gente vê que uma ETF de um grande fundo como a BlackRock, a gente vê esse grande movimento de alta do Bitcoin, com certeza a gente espera para que o próprio ativo também tenha um movimento de alta ainda mais expressivo, tá? Uma outra matéria que eu achei muito interessante é essa daqui, tá? Essa daqui já não é mais tanto sobre as criptomoedas em si, mas é uma notícia muito boa pro governo norte-americano, ou melhor,
para os planos do governo norte-americano para as criptomoedas, tá? Quando a gente analisa essa matéria aqui, eu vou pedir desculpa, tá? Ligou aqui, mas quando a gente analisa essa matéria aqui, ela fala que dos 250 candidatos pró-criptos foram eleitos no Congresso norte-americano, ou seja, a tendência é que veremos políticas e ações de governo que tendem a favorecer ainda mais as criptos, né? Não só essa matéria, mas essa outra aqui, ó, ela é muito interessante, tá? Essa matéria aqui fala do vice-presidente, o J.D. Vance, né? O J.D. Vance, né? Que ele é o vice-presidente do Trump. Pelo que a matéria apresentou, ele não só é pró-cripto, mas ele também é investidor de criptomoedas, né? Afinal, ele declarou possuir mais de 500 mil dólares em BTC e é ele quem está na linha de sucessão do Trump, né? Quando eu falo de sucessão, é porque muitos apontam sobre os problemas de cognição do Biden, né? Acho que todo mundo já viu algum meme falando a respeito disso, né? Que até pela idade, afinal de contas, o Biden tem 82 anos, né? Difícil alguém que não vá ter as suas faculdades cognitivas comprometidas nessa idade, né? Mas para quem não sabe, o Donald Trump é apenas 4 anos mais novo que o Trump, né? Para quem acompanhou a última eleição de 2020, a que o Biden ganhou, o Biden estava completamente sóbrio, né? Nesses últimos 4 anos é que a gente viu esse declínio aí, né, nas capacidades do ex-presidente Biden, né? Então, pelo menos até essa data ele gozava de todas as suas faculdades mentais. E na próxima eleição, né, o Trump vai ter a idade que o Biden tem hoje. Afinal de contas, a distância de idade entre o Biden para o Trump é apenas de 4 anos. Né? Então, por mais que chegando lá em 2028 o Trump não esteja apto a concorrer, a gente vê de forma muito positiva o J.D. Vance, né? Afinal de contas, ele pode substituir o Trump. Eu imagino que ele está nessa corrida para substituir o Trump. O próprio Partido Republicano deve pensar nisso. Afinal de contas, o Trump está com 78 anos. Daqui 4 anos ele vai estar com 82. Já não se sabe se ele vai estar apto e capaz de governar. Mas o J.D., desculpa, Vance vem com muita força, né? E ele tem uma visão muito concreta sobre a importância das criptos. Então, fortalece ainda mais a ideia das criptos e o comportamento do governo norte-americano em relação a elas também. Vamos analisar agora o gráfico, que é aquilo que a gente mais gosta, tá? Vamos começar analisando o S&P 500. O S&P 500 que está numa tendência de alta absurda. Ele não para de subir e ele está numa tendência de alta tão forte que ele não chega a dar possibilidade de entrada para a gente, né? Quando a gente analisa o gráfico do S&P 500, a gente vê isso. No gráfico semanal, ele rompeu essa região, ele fez um retorno até as médias móveis, até mais ou menos a região de topo anterior. A gente consegue ver isso melhor no diário. Nessa região aqui, a gente alertou para que um candle que fechasse acima das médias móveis dessa consolidação de 3 dias e que também fechasse acima do gap, mas muito antes disso acontecer, ele já abriu com esse gap de alta, né? O pessoal tá chamando isso daqui de gap Trump. Eu vi até um pessoal que fala de geopolítica falando sobre, tem o Quake Earth, né? Que seria terremoto, eles falando do Quake Trump, que seria o terremoto, né? O quanto o Trump mexeu nas placas tectônicas do poder norte-americano, né? E a gente vê esses 3 dias de altas aqui. O primeiro dia com um gap de fuga enorme, o segundo dia com um gap de medida ainda maior. E agora a gente vê o preço subindo mais de uma forma mais tímida, né? Hoje teve uma alta só de 0,38, mas também depois de ter uma alta aí da eleição do Trump até agora de mais de 4%. Então, assim, é uma alta extremamente forte. O S&P 500 ele tem que corrigir até essas regiões aqui de topo, é normal ele corrigir, a gente tem que torcer para que ele faça isso, porque ele corrigindo, ele vai abrir espaço para que a gente possa surfar uma nova onda de alta. Então, a gente precisa esperar por isso. Quando a gente analisa, vamos agora analisar as criptomoedas, vamos começar analisando o Bitcoin. Todo mundo ama essa criptomoeda, o Bitcoin é o queridinho de todo mundo. Bitcoin lindamente, muito bonito o movimento dele. Quando a gente analisa o semanal, a gente vê que o Bitcoin rompeu essa bandeira, né? Não só essa bandeira, ele rompeu esse topo histórico. Até domingo, né? Se o candle fechar assim, ele vai fechar com um candle de alta extremamente forte no semanal, né? O rompimento dessa região aqui numa próxima semana indica um evento de continuidade dessa alta. Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê isso melhor, tá? Para quem gosta de análise técnica clássica, sabe
que o que determina o rompimento de uma região de suporte ou resistência são 3 fechamentos acima daquela região, ou seja, o topo, o all-time highs do Bitcoin, ou o topo anterior, estava aqui na casa dos 73.675. Esse daqui já é o quarto candle que fecha acima, ou seja, essa região está mais do que rompida. Nada mais natural do que a gente esperar que o preço consolide aqui, ou para que ele retorne até essa região. Retornando nessa região, o mais interessante era ver um candle de reversão ou uma troca de polaridade, para daí a gente ver essa possível continuidade da alta de Bitcoin, tá? Ele já está 3 dias consolidando. Se a gente for olhar o gráfico de 4 horas, até parece uma derivinha, ó, quando a gente analisa aqui. Parece que o preço está derivando, mas ele está derivando para corrigir. Essa correção que é mais do que esperada, é mais do que necessária para que a ciclicidade do mercado se cumpra, tá? Então o Bitcoin foi isso. Como a gente falou no vídeo lá no comecinho, Bitcoin teve uma alta tímida, né? Uma alta de 0,84, fechou aí acima dos 75.600, né? Mas ainda assim é uma alta expressiva, uma alta muito boa. No candle de hoje, claro que tem muito tempo ainda para ele acabar, mas a gente vê que ele tá um pouquinho tímido, né? Acho que é normal isso, ele vai ter que corrigir, afinal de contas, ele subiu muito e ele tem que corrigir para continuar com as pernadas de alta. Eu falei de altcoins, mas é porque olha só as altcoins, tá? Quando eu falei que as altcoins estavam iniciando um movimento de alta, é exatamente por isso, ó, quando a gente analisa Ethereum. A gente vê Ethereum, né, pelos critérios de análise técnica clássica, a gente vê que é o terceiro fechamento acima dessa região de resistência, ou seja, Ethereum confirmou o rompimento, mas para que haja uma entrada a gente precisa esperar um recuo até essa região aqui. Nessa região aqui, né, vai 3 a 4 candles de queda, depois a gente esperar uma troca de polaridade aqui, que nada mais do que seria um candle verde. A partir desse candle verde, nessa região dos 2.817, 2.815, seria o ponto ideal de compra. Então a gente tem que monitorar Ethereum que saiu dessa consolidação. Vocês vão ver que outras altcoins saíram desse mesmo padrão, sabe? Então eu imagino que o Bitcoin subiu e agora ele vai dar a possibilidade das altcoins seguirem com ele. E a gente sabe, né? Altcoin, quando ela sobe muito, ela sobe forte, então a gente precisa ficar esperto. BNP que eu tinha reclamado, né, no começo da semana, porque eu não vi aquele movimento expansivo dela sair de uma região de consolidação e voltar e possibilitar uma mudança, né, naquele padrão de consolidação. E hoje ela fez isso com essa barra elefante gigantesca, uma barra que sai das regiões de média móvel. Quando a gente analisa o gráfico semanal, a gente vê que ele está fechando muito bonito. Ele não só está fechando, mas como ele está também pivotando, né? A gente vê que aqui, ó, nessas regiões aqui, a gente já vê uma região de topo e fundo bem poderosa, né? Olha, fundo, topo, e agora tá rompendo esse topo, tá rompendo esse pivô. Esse daqui é um movimento extremamente altista. O rompimento dessa região aqui, do topo desse candle, do 638, abre mais altas para buscar toda essa amplitude do gráfico semanal. Então, abre amplitude para a gente ver o BNP lá na região dos 730, mas para isso a gente precisa esperar que o mercado dê essa possibilidade, né? Ele não fechou ainda com os 3 candles acima da região de resistência rompida, mas esse candle aqui mostra, né? Claro que o mercado pode frustrar isso, mas esse candle mostra, pela amplitude, pelo distanciamento que ele tomou da região de resistência, mostra que ele tende a consolidar aqui, e chegando aqui nessa região, ele vai fazer uma troca de polaridade, possibilitando para que a gente pegue essa alta. Então a gente tem que ficar de olho também em Binance. Solana, uma alta extremamente bonita, extremamente alta. Eu falei dessa região aqui ao longo da semana, que Solana deveria romper. 2 dias atrás ela ameaçou romper essa região, voltou para dentro. Eu fiquei até um pouco cético sobre esse rompimento, mas ontem ela rompeu, hoje ela se manteve acima. Quando a gente analisa aqui, a gente está vendo que hoje, né, o candle de hoje que vai fechar amanhã, já é o terceiro candle acima dessa região. Se ele se manter aqui, essa região está mais do que rompida. Qualquer correçãozinha que retorne a esse ponto aqui, né, vamos falar até esse ponto mediano aqui na casa do 190, do 195, por aí. Essa região aqui seria uma região que a gente pode ficar esperto para uma possível retomada da alta, desde que ele faça um candle aqui, troque de polaridade. Então a gente tem que ficar com Solana
nas nossas grades aí de cotação para a gente acompanhar. XRP não teve aquela reação que a gente esperava, né? 2 dias atrás ela até tentou romper, mas a gente vê que essa sombra inferior mostra a força vendedora contra a força compradora que tentou romper essa região, e ela segue aqui dentro dessa consolidação. Não há muito o que fazer, precisa esperar ela sair dessa consolidação, ela fazer um candle parecido com Binance, por exemplo, saindo daquela região, depois retornando ao ponto de entrada, né? Retornando a essa resistência aqui, para daí a gente pensar em uma entrada. Então, por enquanto, XRP é melhor a gente tirar das nossas grades de cotação. Dogecoin está extremamente forte. Eu não achei que Dogecoin buscaria tão cedo as máximas históricas, né? Ela não chegou a tocar, mas quando a gente analisa a região de corpos reais dos candles, a gente vê que a máxima de Bitcoin bateu na região de corpo real desses candles, ou seja, mostra o quanto ele tá forte, tá? Ele tá esticado no diário, no semanal, ele também tá bem esticado, tá vendo? Mas está bem próximo do topo histórico. Qualquer correção, a gente tem que monitorar, na verdade, qualquer correção, porque qualquer correção aí abre possibilidade de alta também, tá? Essa região aqui é uma região que o Doge pode, ele pode retornar e que não vai alterar nada da tendência. Seria até natural uma correção até essa região para depois uma continuidade dessa alta. Tron era a minha queridinha das últimas semanas, vocês acompanharam. Tron agora já está em um padrão um pouquinho mais feio, ele já perdeu as médias móveis, né? Mas uma correção até esse fundo aqui não seria nada que perdesse a tendência de alta, afinal de contas a gente ainda tem topos e fundos ascendentes, né? Mas já não está mais tão bonita como estava, o ideal era ela ter se mantido acima das médias móveis, né? Uma correção até esses topos, que nada mais é do que o fundo do gráfico diário, é normal. Chegando aqui, a gente tem que esperar por um possível candle de reversão, uma troca de polaridade, quem sabe uma barra elefante que rompa as médias móveis e a região de consolidação. Isso daí abriria possibilidade de buscar o topo anterior e o rompimento da máxima histórica, então a gente tem que ficar de olho também, mas já não está mais tão bonita. Cardano rompeu muito bonito. Cardano eu estava descrente sobre o rompimento, mas ela me provou que eu estava errado, mais uma vez. Ela rompeu de forma muito bonita. Tá, é o terceiro candle acima dessa região, ou seja, a gente já pode considerar que essa região de resistência ela foi rompida. Agora é aguardar para que haja retornos até aqui, até essa região do 0,40, 0,45, 0,40, 45, mais ou menos, né? Chegando nessa região, esperar por um candle de reversão para daí a gente pensar numa nova entrada. No candle semanal tá pivotando, tá fazendo um candle muito forte. Tem que esperar, porque o rompimento dessa máxima na próxima semana ativaria todo esse movimento de alta do semanal, então a gente poderia ver ADA pelo menos lá na casa dos 45 e 30. Claro, esse último topo anterior aqui, poderoso também. Mas passando esse topo anterior, ele tende a buscar a máxima histórica, porque vencendo esses topos aqui, né, até onde combina com essa força vendedora que foi feita nesse candle do semanal, se a gente vê ultrapassar essa região e voltar para cá, a próxima resistência tá só lá no topo, lá na casa dos 72, então a gente pode ver um movimento muito mais forte e bem bullish pro ADA. Bem, amigos, a nossa análise por hoje é só isso, tá? Eu gostaria de agradecer a todos, reforçar novamente para que se inscrevam em nosso canal, deixem seu like, ativem o sininho, tá bom? E muito obrigado, e vai ter vídeo de final de semana, vamos falar sobre outras coisas, eu vou buscar um pouco mais de informação para fazer um vídeo um pouco mais informativo, não só analítico, para esses próximos dias. Então, nos aguardem, nos acompanhem, dá like, siga-nos, e é isso aí. Uma boa noite.